Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé naquela linda salva de palmas do Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, glória e poder. Amém. Estamos aqui na casa de Deus, filhos de Deus, buscando ao Todo-Poderoso mesmo, né? Crescemos em Espírito e verdade. Domingo é da busca do Espírito Santo e busca do conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender mesmo mais sobre os mandamentos de Deus. Vamos entrar no segundo mandamento, que é sobre contra a idolatria, que nós temos que aprender somente ao nosso Deus nós podemos adorar. E como que nós podemos adorar esse Deus? Que tem que ser em espírito e verdade. Por isso que nós temos que estar sempre diante da presença do Todo-Poderoso, produzindo, amadurecendo o fruto do Espírito Santo, dar uma olhada nas nossas obras da carne, ficar atentos mesmo a todas as astutas ciladas de Satanás. Ele não vem de chifre de rabo dizendo eu sou o diabo, vim te pegar, mas ele vem com pequenas coisas mesmo, tirar do foco e acabar tirando uma pessoa da presença de Deus. Nosso amigo Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos amanhecendo na graça de Deus. Você compartilhe esse link que você recebeu, que compartilhar é amar, compartilhar é evangelizar. Alguém pode clicar nesse link, participar de um culto como se estivesse aqui na casa de Deus e aprender alguma coisa que talvez a pessoa nem sabia. E aí esse é o nosso propósito. Eu não sei se esse culto é o meu último culto ou o último culto de alguém que está aqui presencialmente, alguma pessoa que vem assistir essa live ou depois o vídeo que vai estar disponível. Mas eu creio que se a pessoa prestar atenção, Deus vai falar ao coração. O problema é que a pessoa não presta atenção na palavra de Deus e acaba se desviando, acaba fazendo aquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, pensando estar agradando a Deus. Nós vivemos para o agradar em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos abrir bem o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com a tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Venha com a sua unção sobre as nossas casas e famílias, meu Pai. Oh, nós cremos que enquanto te buscamos aqui diante de ti, meu Pai, o Senhor nos visita e alcança, meu Pai. Oh, para que verdadeiramente, meu Pai, eles tenham um encontro real e verdadeiro com o teu amor, Pai. Pai, amar a Deus é Deus mandamentos. Amor é os mandamentos e os praticar. Oh Senhor Jesus, aí fora o inimigo engana tanto, que toda espécie de amor é válida, que estão fazendo uma loucura mesmo, principalmente no amor mesmo, naquele de intimidade, de pessoas, misericórdia, pessoas, meu Pai, do mesmo sexo, pessoas de primeiro grau, de consanguíneo, pessoas mesmo, oh Senhor Jesus, como o inimigo tem enganado, mas nós estamos aqui diante de ti, meu Pai, para aprender de ti, Pai, que nós temos que amar o pecador, Pai, mas aborrecer e combater a idolatria, Pai, sem combater o idólatra, Pai. Oh Senhor Jesus, é difícil, mas diante da tua presença nós conseguiremos em nome do Senhor Jesus. Temos que abrir nossos corações, temos que andar diante da tua graça, temos, meu Pai, que ouvir a tua palavra. A palavra gera fé no coração, sem fé é impossível agradar a Deus. O maior pecado de Judas foi isso, ele não creu que aquele a quem ele seguia era o Cristo e entregou. Oh Senhor Jesus, mas tudo é possível aquele que crê, Pai. Dá-nos a fé, Pai. Acrescenta-nos a fé, meu Pai. O Senhor já deu uma medida de fé para toda a humanidade, Pai. Mas essa fé precisa ser plantada, ser regada, ser cuidada, Pai. Como uma planta que não é cuidada, daqui a pouco ela murcha e ela morre, Pai. Por isso nós estamos aqui, meu Pai. Oh, no dia dos filhos, na casa do Pai, amanhecendo na tua graça, seus filhos, filhas na tua casa, te adorando, ou abrindo os corações, meu Pai, ou se alegrando diante da tua presença. Prepara os nossos corações, Senhor Jesus. Prepara os nossos corações, Senhor Jesus, para que nós andemos em sinceridade diante de ti, meu Pai. Entender, meu Pai, que buscar o teu reino, meu Pai, e a tua justiça em primeiro lugar não é opção, Pai. É mandamento, Pai. É mandamento, Pai. Oh, e nesse mandamento nós conseguiremos aprender e cumprir todos os demais mandamentos para nós e para nossas casas, em nome do Senhor Jesus.
malamalabachari, mericanta, lamaramalabachari, anda, nama. Aleluia. Vem com a unção do alto, Senhor Jesus. Sinceramente, ó Deus, já pensei em desistir. Rasguei os projetos. Sonhava muito quando os escrevi. Buscava realizações. Só pensava o tempo todo em mim. Mas quando ouvi tua palavra, discerni. Busca teu reino, ó Deus. Não se trata de opção. É mandamento. Que ensina o meu coração. Primeiramente te agradar. Com paciência esperar todas as coisas que tu nos acrescentará. Me dá teu pensamento, ó Deus. Pensamento, ó Deus. Quero tua visão. Me faz totalmente seu. Quero um espaço do teu coração. Sinceramente, Deus, eu não quero mais trocar o teu reino pelos meus ideais. Sinceramente, Deus, eu não quero mais trocar o teu reino pelos meus ideais. Não vou voltar atrás. Volta. Siga o Senhor Jesus Cristo. Desse caminho não desista. Busca teu reino, ó Deus. Busca teu reino, ó Deus. Não se trata de opção. É mandamento. Que ensina o coração. Primeiramente te agrada. Com paciência esperar todas as coisas que tu me acrescentará. Pede, me dá teu pensamento, ó Deus. Me dá teu pensamento, ó Deus. Quero tua visão. Me faz totalmente teu. Quero um espaço no teu coração. Sinceramente, Deus, eu não quero mais trocar o teu reino pelos meus ideais. Sinceramente, Deus, eu não quero mais trocar o teu reino pelos meus ideais. Não vou voltar atrás. Não volte, permaneça no Senhor, confia nele, que tudo ele fará. Oh, se ele é por nós, quem será contra? Abre o teu coração nessa hora e convida. Jesus Cristo, eu quero o teu governo, eu quero tua visão, eu quero o teu pensamento, eu quero, oh Senhor Jesus, me encanta, me dá o teu pensamento, ó Deus, dá que eu quero o espaço do teu coração. Sinceramente, Deus, eu não quero mais trocar o teu reino pelos meus ideais. Sinceramente, Deus, eu não quero mais trocar o teu reino pelos meus ideais. Não vou voltar atrás. Eu não te troco por nada deste mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso eu não troco Deus, o Deus triuno por nada desse mundo. É isso que é idolatria. É isso que é idolatria, você trocar a glória de Deus por algo feito pela mão do homem. Como que algo feito pela criatura pode mesmo representar o Deus vivo, o Deus todo-poderoso que criou tudo do nada? O autor e
consumador da nossa fé, a palavra viva que fez tudo do nada. Aleluia, 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 aleluia. Venha, Pai, venha nos envolver, Pai, venha nos passar com teu poder, com a tua unção, com teu fogo santo, Pai. Venha passar, meu Pai, com a tua unção, meu Pai, que quebra o jugo, Pai. Venha passar sobre as nossas vidas com a tua vassoura de fogo, esse fogo que consome o que não presta. Agora é hora que você se rende diante do Todo-Poderoso e declare: eis-me aqui, Senhor, para aprender a te adorar, para aprender a te colocar em primeiro lugar. Senhor Jesus, com a tua unção, eu preciso da tua palavra para eu pensar, agir e falar de acordo com ela, em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, diz aleluia. A luta é grande, mas sobre todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores, porque primeiro o Senhor Jesus Cristo, Ele nos amou primeiro. Aleluia, 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 aleluia. Isso, está ficando bonito. Abre bem a tua boca que Ele te encherá. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas tem que abrir o coração, tem que se rasgar nessa hora, tem que tirar a melancolia, a tristeza, o peso. Se algo está roubando a tua paz, está caro demais. Agora é a hora em que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade. Pede que você vira um adorador. Isso, vai pedindo: Senhor, eu quero o teu Santo Espírito em mim, eu quero ser batizado, eu quero ser renovado nessa manhã. Dá-nos avivamento, Senhor Jesus, aviva-nos nessa hora, renova nessa hora, Pai, nos vivifica nessa hora. Da barrama baixeira e me canta na marahan, será me canta do riama baixeira e canta na maramala. Isso, está ficando bonito. Vai se abrindo, vai entrando na liberdade dos filhos de Deus, vai entrando, abre bem a tua boca, entra na liberdade dos filhos de Deus. Levanta essa mão da glória a Deus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Fica conosco, nós precisamos de ti, precisamos de tudo o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para cumprirmos nosso chamado diante da tua presença, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, hein? Atrás não volto, não. Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, Jesus é o Todo-Poderoso, onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho, não desisto. Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Mas não volto. Atrás não volto. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, de jeito nenhum, não volto, não. Depois da luta vem a coroa. Pensa, é certo e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não. Nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito
sangue de Deus, isso mesmo, seguindo o Senhor Jesus Cristo, deste caminho nós nos desistimos, amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É tomando posse da bênção e da vitória em nome do Senhor Jesus. Irmãos, os mandamentos de Deus não são opcionais, irmão. Nós temos que sabê-los e cumpri-los plenamente, porque isso que é amar, isso que é amor. Foi até o que nós começamos na semana passada, aprendendo sobre os mandamentos. Vamos para lá em nome do Senhor Jesus? Pega a sua Bíblia, abre o segundo livro do Antigo Testamento, chamado Êxodo, a saída, onde Deus deu os mandamentos para a humanidade. O Moisés pensou que Deus tinha dado os mandamentos para o povo de Deus. Quando ele desceu, o povo estava uma orgia, ele quebrou aquelas pedras. Deus mandou ele subir de novo, mais 40 dias em jejum, e deu os mandamentos de novo, escreveu os mandamentos em pedra de novo. O próprio Deus escreveu, porque não era só para o povo dele, era para toda a humanidade. Deus está dando mandamento para toda a humanidade. Aquele que não quiser saber do mandamento, não sei, não conheço, mas não é porque você não conhece algo, uma lei, que você não vai pagar diante daquela lei, se você fizer alguma coisa errada. É o que muitas pessoas que, eu vou ficar na inocência. Não, a inocência é você ter um mandamento e praticar, irmão. Isso que te torna inocente, porque ali você aceita Jesus como Salvador, ali você confessa publicamente, Ele lava você no sangue dele, e somente o sangue de Jesus Cristo nos torna inocente, amém? Nele nós somos justificados. Todas as demais coisas são justificativas, e nós não temos capacidade de justificar. Por quê? Porque o justo não se justifica, irmão. Não precisa. Quem vai nos justificar é o próprio Espírito Santo diante de Deus, amém? Olha o que diz aqui, Êxodo capítulo 20, só recapitulando essa primeira parte aqui, para nós entrarmos na matéria de hoje. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o grande primeiro mandamento, que amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o teu amor, com todo o teu poder, com tudo que você é. É assim. E o segundo, irmãos? O segundo mandamento, olha aqui: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha, está tudo aqui. Jesus é maravilhoso. O Senhor Jesus, que é a própria palavra de Deus, veio nos ensinar a palavra de Deus. O povo de Deus, que era o povo escolhido de Deus, que foi tirado da terra do Egito, da escravidão, esse povo escolhido, ele não compreendeu os mandamentos, e no momento, no natural, desistiu de cumprir os mandamentos, fez da própria maneira, colocou um monte de ritual que não está na Bíblia Sagrada, e muitos desses rituais, na verdade, aborrecem a Deus, como a idolatria, irmão. A Bíblia do Gênesis Apocalipse condena a idolatria. Se o idólatra não descobrir isso, ele vai ser acabado condenado, irmão. Por isso que nós temos que amar o pecador e aborrecer o pecado. Somos totalmente contra a idolatria, mas não contra o idólatra. É o que o Senhor está falando, que ele faz misericórdia para aquele que tem os mandamentos. Um dia a pessoa descobre o mandamento e cumpre. Amar a Deus sobre todas as coisas é compreender que amar é ter o mandamento e praticar. Amor é ter o mandamento e praticar. Porque aí fora a pessoa fala amor como se fosse qualquer coisa. Que hoje está, não sei se os irmãos já ouviram falar, numa desgraça do inferno chamada poliamor. Que a pessoa pode amar o que quiser.
o amor sensual, sexual, por até objetos inanimados, árvore. A pessoa pode casar hoje com uma árvore, tem país no mundo aí, irmão. Olha que desgraça que é essa. Alguns países, um pai pode casar com o filho, a mãe o pai pode casar com filho, com filha, a mãe com filho, com filha. Alguns países não pode, mas eles casam. Mesmo assim, os Estados Unidos teve um caso que foi pego esses dias, que a mãe, ela casou primeiro com o filho, depois ela casou com uma filha. E tinha uma lei aqui no Brasil que estava permitindo sim esse casamento desse tipo de primeiro grau, irmão com irmã, pai com filho. Olha que desgraça, irmão. Temos que orar muito, vigiar muito, irmão. Às vezes uma distração faz com que uma desgraça dessa seja permitida, irmão. Nós conhecemos o mandamento, nós vamos falar mais sobre isso quando chegar. Não matarás, não matarás. Mas a pessoa faz o que quer do corpo, aí vem uma gravidez indesejada, e aquela pessoa quer tirar, contrata alguém ou não, irmãos, é homicídio. Ainda que nenhuma autoridade descubra que essa pessoa, ela cometeu esse homicídio, infanticídio, mas diante de Deus não vai escapar. Não vai. Idolatria é a pessoa ter outro Deus, colocar outra coisa diante da glória de Deus para a pessoa adorar. Somente ao seu Deus adorarás, só a Ele idolatrarás, e somente a Ele prestará culto. A pessoa tem aquele apego a algo, adora algo, amar demasiadamente alguma coisa, ou as imagens de escultura, ou um ser humano vivo ainda que está na terra, que tem os ídolos para ter. Tem até um programa que chama, né? Ídolos. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. Não cai nessa não. Se idolatrar uma imagem de escultura, de qualquer tipo de material, ou um ser humano que ainda está vivo aqui sobre a terra, irmão, ainda que ele tenha sido santo, irmão, ele não é digno de adoração. E toda a feitura dele ali foi feita em nome do Senhor. Em nome do Senhor, somente ao Senhor nosso Deus devemos adorar. Amém? Aqui mesmo, vamos começar o nosso estudo. Só virar duas folhinhas aqui, vai para o versículo capítulo 23. Capítulo 23. O versículo é o 24. Amém? Graças a Deus, né? Não te inclinarás diante dos ídolos, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrará todas as suas estátuas. Se é sua, se até hoje você não sabia disso, ou ganha de presente um ídolo, uma estátua. Ontem eu tive, né, eu vim de outro, né, pensamento, pensei que podia. Se é sua, você destrói totalmente. Não é para você entrar na casa de ninguém e quebrar, irmão. Ou entrar num templo aí. Não, mas não. Nós vivemos no estado estado laico. O que é isso? É livre culto, irmão. Não é por força nem por violência. Não é? Não temos que combater religião nenhuma. Temos que viver Cristo, irmão. Esse é o maior engano do Satanás, irmão. Que ele engana, que ele não existe, que o inferno não existe, que Deus morreu, que está morto. O idólatra, ele fica lá, com Cristo morto. Está lá, chorando. Às vezes, chega nessa época da quaresma, vai ficar chorando. Na sexta-feira da paixão, querem carregar Cristo morto. Por aí não. Nosso Deus não está morto, amém, meu Deus? Ele ressuscitou e vive para sempre. Mas é como Cristo, quando estava pregando para os próprios discípulos dele, que ele falava da natureza redentora, da obra que ele iria fazer, que era necessário que ele fosse morto, irmão. Que ele fosse entregue mesmo às autoridades para morrer. Aí os discípulos ouviam aquilo e ficavam com a orelha em pé. Uns queriam falar, não vamos deixar o Senhor morrer, que não vai te acontecer nada.
Mas Jesus, ele completava: mas eu não vou ficar morto, eu vou ressuscitar aos terceiro dia. Parecia que ele estampava o ouvido. Crê na palavra de Deus, que diz que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, mas fica com Deus morto. Eles tanto não creram que lá, na hora da crucificação de Cristo, eles estavam com medo, só João estava lá. O Judas foi se matar, e os outros 10 discípulos de Jesus, que viram ele ressuscitar morto, que viram coxo andar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar, os leprosos ficarem purificados, pessoas mudarem de vida, as prostitutas mudarem de vida, o pecador mudar de vida. Mesmo assim, quando Jesus falava: eu ressuscitarei ao terceiro dia, eles não creram. Eles não creram. Como muitos ainda. Creiam. Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Cristo morreu por você, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e vive para sempre, ele vai viver para você. Você vai aprender da palavra dele. A palavra dele vai viver em você. Na hora que vier alguma coisa mesmo contra você, você vai estar preparado, estruturado na palavra para combater. Não vai ser a sua força, vai ser a força do Todo-Poderoso, que criou tudo do nada, que não precisou de uma coisa para fazer a outra, como nós. Nós não conseguimos fazer nada do nada. A própria ciência diz que nada surge do nada. Só que depois inventaram a tal da teoria do Big Bang, que houve uma explosão do nada, que criou tudo do nada. Calma aí. Como que por coincidência uma explosão vai criando partículas que vão virando coisas, que vão se ajuntando, que vão formando planetas, que vai ficando certinho, parar no seu lugar, rotando, vai fazendo um sol. Aí, com o passar do tempo, a ciência, os cientistas, os mais inteligentes, eles viram que a Bíblia tinha razão. E chamaram o Big Bang de partícula de Deus, se você não sabe. Mesmo algum deles sendo ateus ainda. Porque eles acreditam que houve ali um processo inteligente, que não poderia ser o acaso. A nossa vida não é acaso. O que o nosso corpo faz não é acaso. Por mais que hoje existam mesmo uns equipamentos que possam ver como funciona o nosso corpo, né? Você entra naquelas máquinas lá computadorizadas, vê lá dentro, vê as veias, você coloca lá um negócio no seu sangue lá. Irmãos, ele pode até observar como funciona, mas saber mesmo como funciona, não sabe. Como que pela necessidade, porque você comeu algo que não devia, comeu açúcar ali, o seu fígado manda uma informação para o seu pâncreas e ele mesmo já dosa a insulina que cria. A insulina é criada do nosso corpo. Uma pessoa fica diabética porque alguma coisa aconteceu e o próprio corpo não está produzindo. Ou está produzindo menos que a pessoa consome. Como outras coisas, você toma um sol na sua pele, o fígado manda uma informação para o rim que libera o que nós chamamos de vitamina D. Você não precisa tomar vitamina D, você precisa tomar sol de manhã. Como? De onde que vem essa vitamina? A ciência sabe que vem, que a insulina vem, o processo da digestão, que vão quebrando as enzimas daquilo que nós comemos, o que for nutritivo, o corpo segura, as proteínas, as energias, as vitaminas, fica mesmo para nos dar mesmo o que nós precisamos, o resto joga tudo fora. As máquinas conseguem observar esses processos em cada criatura, até num pequeno verme lá, uma bactéria, tem uma coisa acontecendo ali dentro dela ali, que eles conseguem observar, mas não conseguem explicar porque é milagre. E se é milagre, não tem explicação. Eles acabaram observando que Jesus Cristo morreu, sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? Eles viram e testificaram, e nós cremos pela fé. Por isso Jesus ele diz: muito mais bem-aventurados são aqueles que creram sem ver. Nós somos mais bem-sucedidos que os próprios discípulos, que nós cremos sem ver, porque nós cremos na palavra. Mas a idolatria é isso, a pessoa precisa ver para crer.
Ela quer tocar. O idólatra, se possível for, ele quer passar perto, quer ela tocar naquela imagem, achando que aquilo ali que vai fazer a diferença. Foi o que aconteceu lá no Éden. A Eva deve ter idolatrado aquele fruto. Aí veio o Satanás e tentou ela. Ô Evinha, você não pode comer nenhum fruto aqui desse paraíso, né? Ela foi conversar com Satanás e acabou caindo. Não, Satanás, Deus só falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que eu comer eu vou morrer. Não vai morrer não, Eva. Vai não. Na verdade Deus está mentindo para você. No dia que você comer, vão ser abertos os seus olhos, você vai conhecer o bem e o mal. Mas ela já conhecia o bem, para que conhecer o mal? Mas ela olhou, não era uma coisa feia, o diabo não vem de chifre de rabo, era algo desejável, para se dar entendimento, bom para comer. Ela tocou e não morreu, ela comeu e não morreu. O Adão viu que ela comeu e não morreu, Deus falou que ia morrer. Mas o salário do pecado é a morte, mas a morte não é imediata não. Deus ele vai te dar até o último suspiro para você se arrepender, inclusive da idolatria. A Bíblia inteira contra a idolatria. Como tem pessoa que tem Bíblia e é idolatra? Porque o diabo está enganando. Não estou falando mal contra a sua religião. Talvez alguém que está nos assistindo através da live pode dizer, já vou tirar. Não tire, não, fica conosco. Espera um pouquinho, dá uma oportunidade para ver o que a Bíblia fala sobre isso. O problema é que a pessoa não quer saber, não quer buscar um entendimento e acaba caindo, e aí fica doente. Exatamente, olha aqui o que diz o versículo 25: e servireis ao Senhor vosso, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades, não haverá alguma que abode, nem estere na sua terra, o número dos teus dias cumprireis. A pessoa não entende porque fica doente, porque está pedindo para aquele que não tem resposta, que foi feito pela mão do homem. Como que algo feito pela criatura pode representar o Criador, que fez tudo do nada? Não tem como. Começa por aí. E ainda mais que Deus proíbe, nada representa Ele. A idolatria é isso, a pessoa mesmo ter algo ali que na cabeça da pessoa pode representar Deus. Um pouquinho mais para frente, vamos no capítulo 37. Não, perdão, 34. Versículo 12. Amém? Olha aí. Versículo 12. Capítulo 34, versículo 12. Guarda-te que não faças aliança com os moradores da terra aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Então, irmãos, nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. Não se coloque em julgo desigual com o ímpio. Cuidado com as alianças que você está fazendo aí fora. Mas nós somos fruto do meio. Nós somos uma média daqueles que nos criaram, que nos educaram, que nos ensinaram as coisas. Por mais que a gente às vezes não queira, não goste de algo que nossos pais fizeram conosco, nos ensinaram, que algum professor nos ensinou, a gente acaba absorvendo aquilo. Por isso que temos que viver em espírito para não acabar caindo nessa. Porque muitas vezes nossos pais não sabiam. Eles nos deram o que eles tinham. O que eles tinham era aquilo. Então não podemos cair nessa, de fazer mesmo, entrar fazer um julgo, né? Se prender a algo mesmo que não é a própria palavra de Deus, e nem aquelas pessoas que verdadeiramente não conhecem, não querem saber da palavra de Deus. Por quê? Se uma pessoa não ama a Deus, que fez tudo do nada, que não tem um apreço pela palavra de Deus para viver em santidade, irmãos, vai te amar? Aquele é paixão, mano. Mas a paixão uma hora acaba.
E por isso que muitos apaixonados aí, quando termina, um não pode nem ver a cara do outro. Na verdade, se possível, queria até matar. Mesmo sendo a mãe dos filhos, mesmo sendo o pai dos filhos, a pessoa tem um ódio no coração, porque paixão vira ódio, amor nunca acaba. Mas o amor começa como nós aprendemos semana passada. Você começa a se colocar no lugar do próximo, que é o amor filos. Você coloca-se no lugar do próximo para você verdadeiramente entender a dor do próximo, sentir a dor do próximo. É ali pelo que você conhece do próximo, você até perdoar, por pior que ele tenha feito para você. Deus, ele vai te fazer conseguir perdoar o pior pecado que te fizerem, porque é perdoando que se é perdoado. Isso é amor filhos. E aí sim, quando você produz esse amor, Deus, ele também vai colocar em você o amor ágape, porque você vai conseguir adorá-lo sobre todas as coisas. Mas primeiro tem que ter um para ter o outro. E a pessoa não compreende isso. Que amor é o que os caras estão falando aí fora aí, ó. Poliamor, amor não é você, amor de você amar o seu pet. Tem gente que quer ter relação íntima com o pet, irmão. Olha como está aí fora, irmão. Olha só, e tem gente que tem prazer em assistir essas coisas. Olha como que a ladeira está descendo. Os rumores da guerra não estão nem aí, ó. Estão nem aí. Oração, irmão. Para que se converta. Eu queria ver se tivesse o amor de Deus, meu irmão, as duas partes ali, se ia ter essa guerra inútil, prestável, não serve para nada, até agora ninguém entende. É mais uma guerra econômica do que outra coisa. Só está aí, ó, destruindo a economia. Se durar mais um tempo, daqui a pouco, aí vai faltar as coisas no mundo inteiro, irmão. Temos que orar. Temos que orar. Continuando aqui, 13. Mas os seus altares destruireis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus ídolos. Amém? Se for seu, que cada um descubra. Cada um descubra. Esse é meu, faço o que eu quiser. Se ele é seu, você está descobrindo, aí você pode fazer o que você quiser, mas não vai chegar, você tem que quebrar isso. Não tem nem que falar isso. A pessoa que tem que descobrir. Mas não é você chegar na casa de uma pessoa lá que tem um altarzinho lá na casa dela, tem que destruir isso aqui, viu? Isso aí é do diabo. Não adianta, a pessoa vai ficar com raiva de você, não vai ouvir a palavra de Deus, não vai querer saber. Você vai viver a verdade vai libertar. É a diferença, porque você ama aquele pecador, você vai dar a palavra de Deus, você vai falar com aquela pessoa que Deus é espírito, ele não tem um corpo, ninguém poderia captar a imagem de Deus, irmão. Ainda que algum grande pintor lá, esse Michelangelo, aquele Da Vinci, ainda que eles tivessem vivido em vez dos anos, né, na Idade Média, nos anos 1500, parece que eles viveram, 400, eles tivessem vivido lá na época de Cristo, e eles pegassem lá suas penas, lá, seus pincéis, e conseguissem mesmo retratar Cristo, porque não tinha retrato naquele tempo. Não tinha retrato. Ainda que tivesse retratado a Cristo como ele era, não é, porque ele é a glória de Deus, e ele voltou à forma eterna de glória de Deus, mano. E nenhuma dessas imagens que fazem do Cristo aí nem poderia chegar perto do que realmente ele era. Ele era um judeu da Galileia. Eles, ali, né, como foi feito tudo na Idade Média, né, ali estão fazendo ali um homem europeu com olho cabeludo, com o olho claro. Eu não creio que Jesus tinha o cabeludo, porque o Paulo fala que não era honroso para o homem, segundo a palavra de Deus, ter cabelo comprido. Como que o Senhor ia ter cabelo comprido? Começa por aí, mas olha como que o Satanás engana. Os desenhistas que desenharam o que eles chamam de Cristo aí, fizeram o traje, né, é típico daquela época. Colocaram lá um homem parecido com o homem lá daquela época lá e pronto. E tem gente que fica achando, é o Cristo. Para com isso, irmão.
Para com esse negócio de imagens. Olha aqui mais aqui, versículo 14. Não te inclinarás diante de ídolos, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso Ele é, para que não faças aliança com os moradores da terra, e não se prostituam após os ídolos, e nem sacrifiquem aos ídolos, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as tuas filhas, prostituindo-se após os ídolos, façam que também teus filhos se prostituam após os seus ídolos. Não farás para ti ídolos de fundição. A palavra deixa claro, irmão. A pessoa não lê a Bíblia. Não se colocar em julgo desigual com o ímpio, porque a pessoa vai acabar mesmo se desviando, como aconteceu com Salomão. Salomão tinha o Espírito Santo, mas 99,99% das esposas dele não era do povo de Deus, mas 100% não tinha o Espírito Santo. Então, no final da vida, pelo que está na Bíblia Sagrada, não dá para ter certeza que ele foi salvo, para você ter uma ideia, irmão. Salomão, que foi o homem mais sábio da história, irmão, que quando ele foi assumir o reino, Deus falou para ele: pede o que você quiser. Ele pediu sabedoria para governar bem o povo de Deus, irmão. Olha só. Aí Deus falou assim: já que você pediu sabedoria, eu não vou só te dar sabedoria, eu vou te dar também riquezas, tudo. E ele foi o homem mais próspero e mais inteligente, mais sábio da história. Muitas das coisas que estão ali, que foram mesmo passadas pelo Espírito Santo, através de Salomão para nós, que está nos Provérbios, Eclesiastes, Cantares, ali, os julgamentos que ele fez, são usados em constituições do mundo afora, mas se você não sabe. Estão usados como parâmetro para fazerem leis, até hoje, irmão. Mas no final da vida, porque ele não cuidou disso, que ele estava lá em julgo desigual com aquelas ímpias, acabou mesmo tendo comido, lembro de alguma coisa sacrificada ao ídolo, que Deus proíbe. Você vai na casa de uma pessoa, e você não sabe que aquela pessoa ofereceu aquilo ali a um ídolo, você vai e come. Mas se você sabe que ela oferece, você nem vai, irmão. Não vá. Temos que aprender da palavra de Deus, para acabar não fazendo aliança errada que Deus condena na palavra dele, e acabarmos mesmo perdendo aquilo que isso tem preparado para cada um de nós. Amém? Vamos lá agora dar uma olhada o que Isaías, o profeta messiânico, o príncipe dos profetas, ele era príncipe porque ele foi primo de rei, sobrinho de rei de Judá. E lá no capítulo número 44, Isaías 44, mas ele falou mais em outras partes. Muitos falam, todos os profetas falam contra a idolatria, do Gênesis ao Apocalipse, não tenha dúvida disso. Mas aqui tem uma coisa muito interessante que pelo Espírito Santo ele nos diz aqui, para a pessoa pensar. Tem pessoas inteligentíssimas, sábias, e não se atentam a coisas simples, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Olha aqui, versículo 12, 44, 12. O ferreiro faz o machado, e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Então, primeiro aqui, o Espírito Santo começou a falar sobre o ferreiro. Ele já fez um martelo primeiro, e agora ele vai fazer um machado. Ele vai lá, forma um machado na forja, coloca lá no fogo e vai batendo. Ou seja, você não viu, na internet tem. Vai batendo, vai afiando, depois ele afia, entendeu? Vai lá fazendo um machado, com a força do braço. Mas se ele não parar para comer e para beber, o que vai acontecer com ele? Continuação do versículo. E ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. Assim, qualquer pessoa ela tem que parar para descansar. Mas como que um homem falível, um ser humano falível, que se ele não parar, ele morre, ele pode fazer algo que representa a Deus? É aí que está. Não importa se ele fez de madeira,
Pego uma madeira, corto a metade, o que ele vai falar agora aqui. Metade eu coloco no fogo para queimar, asso uma carne e como, e a outra metade eu faço a imagem de um ser humano e vou me dobrar durante aquele ser humano. Ou pego uma argila, ali eu pego uma argila, dou na mão de uma criança para ela fazer o que ela quiser com a argila, e a outra parte da argila eu faço um demônio, e outra eu faço um ídolo. Qual que vai ser a diferença do ídolo para o demônio? Não tem. Não tem. Uma coisa que dá para se fazer outra, não pode mesmo representar Deus. Nada representa Deus. Deus é triúnico, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus criou tudo do nada. Se fez assim mesmo em três pessoas distintas, os três são um, são os três. A palavra que é a glória de Deus um dia se fez carne, habitou entre nós. Morreu, ressuscitou. E quando ele assumiu o seu trono do lado do Deus Pai, ele voltou a ser a glória eterna, não tem imagem. Não é um homem barbudo lá, está um homem branco no meio e o outro do lado, barbudo lá, com a coroa de espinho ainda, com as mãos furadas, irmão. É a glória de Deus. Por isso que os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram Jesus Cristo. Porque ele voltou a estar na imagem da glória eterna. Por isso que ele, no monte da transfiguração, ele estava ali iluminado. Naquele momento ali, o céu se apresentou. O Moisés representando aqueles que morreram mesmo, salvos. E o Elias representando aqueles que nem vão morrer, que vão ser arrebatados ao céu porque creram. Era a glória de Deus naquele altar, naquele monte. Os discípulos estavam ali, não entenderam nada. O Senhor quer que façamos cabana para você. Não precisa de cabana, foi o que nós pregamos aqui na sexta-feira. O Davi, quando teve o reino em paz, ele queria fazer lá um palácio, porque ele ganhou um palácio, né? Conquistou Jerusalém. Os povos de redor de Israel começaram a ser tributários, se renderam a Israel, começaram a tributar Israel, e aí fizeram um palácio lindo lá em Jerusalém para o Davi. Quando chegou a Arca da Aliança, ali numa cortina, mas foi Deus que mandou aquela cortina ser feita daquela maneira. Desde a época lá, Deus deu até as medidas que eram para ser feita lá, aquele tabernáculo, aquela tenda. Desde a época de Moisés, Davi olhou aquilo e desejou no coração fazer um templo para Deus, com coisa que Deus precisa de proteção, irmão. Como os apologetas fazem. Às vezes eles descobrem alguma coisa na palavra de Deus, e em vez de somente pregar a palavra, eles querem acrescentar. Hoje eu aprendi um evangelho mais puro, mais lindo, mais forte. Não existe isso. O evangelho é o evangelho, irmão, que é pregado diante do Espírito de Deus para pessoas diferentes, para alcançar pessoas diferentes, irmão. Mas Deus é um só. Agora a pessoa falar de outro lugar, falar de... Não, mas aqui nós estamos pregando contra idolatria. Não estou falando de igreja nenhuma, nem religião. Nem religião, mas o pessoal para na frente de uma câmera e sai metendo pau em todo mundo. É o tal da apologia, apologeta. A apologeta é defesa da fé. A fé não precisa de defesa, Deus não precisa de defesa, o Espírito Santo não precisa de defesa. Mas nessa defesa da fé está fazendo um desserviço para a palavra e está fazendo um serviço de Satanás. Por quê? Porque Deus abomina aquele que semeia discórdia entre os irmãos. E o que mais os apologetas faz é isso. Em vez de ir lá no mundão, onde estão lá os perdidos, os drogados, os bêbados, aqueles, sabe, cabeça toda virada, sem juízo, os pecadores, o pior dos pecadores, os ladrões, os homicidas, os bandidos, não, fica tentando pescar no aquário. E alguns bobinhos chegaram todos lascados dessa maneira. Vieram do crime, vieram do vício, vieram mesmo da prostituição, vieram dos pecados mais deslavados para a casa de Deus. Daqui a pouco vem um apologeta e fala assim: sua igreja é errada, viu? Aquela igreja que aquele pastor lá se consagrou, por isso que você saiu da sujeira, aquela igreja não presta. Não presta, entendeu? É aqui que presta, que a porta é larga, que você não precisa de fazer nada. Que é isso, sair falando um monte de bobeira por aí. Tem gente que é mesmo. Hoje eu descobri a verdade.
Mas vê se um apologeta desse consegue expulsar um demônio. Ou pede uma visita para ele. Pede uma visita. Ô meu amigo, estou precisando de uma unção aqui na minha casa. Ah, só se for online. Talvez online ele até faça. Talvez nem online, nem te atenda mesmo assim. Uma pessoa por vez não. Quer sentar em frente a uma câmera e meter o pau em todo mundo. São pastores que não tem uma única ovelha, irmão. Não tem uma única ovelha do Senhor para cuidar. Fica lá só metendo pau, metendo pau, metendo pau. E aí, ó, um monte de seguidores por aí, ó. Sabe? Tem aquela. Eles estão chamando agora nem de pastor, estão chamando de coach, né? Coach. Que é tipo treinador, essas coisas. Pelo amor de Deus, não cai nessa não, meu amigo. Não costa no prato que você comeu, não. Você vai dar conta diante de Deus. Vai dar conta diante de Deus. Até ontem você foi curado, foi liberto, aceitou Jesus, foi batizado até com o Espírito Santo nessa igreja. E daqui a pouco alguém falou para você que essa sua igreja não presta, e você vai embora e cospe ainda, fala mal. É verdade, descobri a verdade. Está cheio por aí, irmãos. Está cheio. Muitos estão voltando, glórias a Deus, irmão. Muitos estão voltando. Não fique com a palavra de todo aquele que diz Senhor, Senhor. Estão sendo idolatrados algum desses aí. Idolatrados. Ah, se eu tocar nesse homem, se eu pegar nele, tem gente que quer tirar a roupa da pessoa, pegar um pedaço de roupa. Eu toquei no teto. Está amarrado, irmãos. É você e Deus. Você une a sua fé em oração com o sacerdote depois da ministração da palavra. E a glória de Deus não é do homem, não. Ser humano não tem estrutura para ser idolatrado, para ser adorado, irmãos. E nós nascemos para ser somente adoradores de Deus. E é isso que nós vamos aprender, adorar somente a Deus. Só tem uma maneira para isso. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus, versículo 13. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra, que é aquele material de fazer carpintaria, e aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Então ele pega um pedaço de pau que um dia alguém plantou, que é isso que a palavra vai falar aqui. Alguém plantou, mas quem deu o crescimento? Deus. A pessoa planta, a água rega e Deus dá o crescimento. É aquele pedaço de pau, alguém pega lá com esse machado que foi feito, corta um pedacinho e faz um ídolo, a imagem de um ser humano, e começa a fazer rezas, orações para esse pedaço de pau. Olha aqui, continuando, versículo 14. Agora sim, tomou para si cedros, e toma um cipestre ou carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze um pão. Também faz um Deus e se postra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade coze carne, assa e farta-se, e também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já ouvi o fogo. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu, ainda que não fale assim, livra-me, que és o meu Deus. Foi um pedaço de pau que virou fogo, e o outro pedaço de pau virou Deus. É o que muitos têm feito. Não é contra a idolatria. Muitos estão despertando. Muitos, glórias a Deus. Mas tem que despertar no total, irmão.
É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós temos que ver que de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, mas uma parte já não é mais idólatra. Está misturado, irmão. Estou misturando as bolas. Estou misturando bebida forte, né? A pregação que o pastor já está essas semanas aí. Desde terça-feira eu fui no culto com ele lá na freguesia e está nessa mensagem. A gente está misturando. É misturar as coisas, está misturando as bolas. Mistura as coisas santas de Deus com outra coisa e acha que uma coisa santifica a outra. Não, é totalmente 100% santo, irmão. Deus é 100% santo, nós temos que buscar 100% santificação, irmão. Um vestígio lá de dúvida, de idolatria, de outra coisa ali, irmão, já te tirou da presença de Deus. A prova aqui, algo que fez um fogo natural, que daqui a pouco vira um carvão, vira uma cinza, que serve para assar um bolo, um pão, passar uma carne, e o outro pedaço é um Deus, ou um pedaço lá de gesso, ou uma argila, um barro, ouro, prata, qualquer outro material. Versículo 18: não sabe nem entende, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não se entendam, e nenhum deles toma isso a peito. Já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinzas o seu coração, enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. Tá, mano? Da mesma maneira que queimou enquanto era só um pedaço de pau, se jogar ela vai queimar. E como pode ser Deus? Se cair no chão, se for de gesso, se for de argila, de barro, vai quebrar. Se for do metal precioso, vai cair, vai dar uma macetada, mas vai cair. Não pode defender-se a si mesmo. Se não pode defender-se a si mesmo, aquele ídolo, aquela estátua, como que pode nos defender? O salmista no Salmo 115 deixa mais claro. Pega e volta um pouquinho. Salmo 115. Versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão as nações: onde está o seu Deus? Não, esse é o perigo. Aonde está o teu Deus? Onde teu Deus está? Meu Deus está no céu e também no meu. Para o mundo está morto, mas Jesus ressuscitou. Exatamente. Porque como o ser humano ele é visual, ele quer ver para crer. Se possível tocar, melhor ainda. Mas ver a glória de Deus é o que diz o Salmo 27. Salmo 27, volta um pouquinho aí, a gente já volta aqui. Como que eu vejo a glória de Deus? Tem gente que quer ver uma imagem de um homem lá, barbudo, cabeludo. Se aparecer uma coisa dessa, pode repreender que é demônio. Deus nunca se apresentou para ninguém, não. Apareceu a barba branca ou barba escura. A barba branca é Deus, a barba escura é o Jesus, e o menino é o Espírito Santo. Fizeram isso aí. Como que é o nome que eles chamam? Não é nem... Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno é a trindade, só que representada por imagem de seres humanos. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Sai dessa, meu irmão.
Olha aqui o que diz Salmo 27, o versículo 4. Uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, contemplar a formosura do Senhor, ver imagens do Senhor, é aprendendo no templo. Estamos na casa de Deus, aquilo que nós temos aprendido. Você vem na casa de Deus para você aprender a ser casa de Deus. A sua verdadeira igreja de Deus, que eu tenho o Espírito Santo. Quando você une a sua fé, você toma posse dessa bênção. Ali o ambiente vai ser propício para você tomar posse da tua bênção, seja ela qual for, do seu impossível pela fé. Amém, meu Deus? É aí que você vai contemplar a formosura do Senhor. Mas aí fora, onde está seu Deus? O nosso Deus é Espírito, não dá para se ver. Volta no 115. Não, Deus não tem imagem. Mas eles querem ver. E como que eles vão ver? Através dos milagres que ocorrerão nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Volta lá, versículo 3 agora. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele faz só o que apraz, dá prazer para Ele. Ele não tem compromisso com o ser humano. Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tem gente que acha que se eu me desesperar, se eu chorar 5 dias em seguida, não comer, eu vou ficar doente, Deus vai me responder. Não, Ele vai te responder porque você vela pela palavra, igual Ele vela pela palavra. Você tem um mandamento e pratica para cumprir, aí Ele vai cumprir. O João 14:21 tem que estar grudado no seu coração. Amor e amar. O que é amor? O que é amar? É ter os mandamentos e praticar. É este que me ama e será amado do Pai, e o Pai o amará, e Jesus se manifestará a ti. Ele vai cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir e para prometer para cumprir, para começar e para terminar toda a boa obra. A pessoa quer fazer da própria maneira, quer fazer sacrifício, quer fazer isso, aquilo, outro. Foi nessa que o Saul caiu, irmão. A rebeldia é semelhante à feitiçaria e o porfiar semelhante à idolatria. Porfiar é a pessoa se justificar. Ela está se idolatrando a si mesma, que ela é melhor que os outros, que do jeito dela, que Deus Ele usa. Deus usa o que Ele quer, irmão. Mas usado não é aprovado. Olha, continuando o Salmo 115 aqui, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos de homens. Por isso para eles é difícil. Apesar daqueles ídolos não fazer nada, nunca fizeram, nunca vai fazer nada por ninguém. Mas eles estão vendo. E o nosso Deus é invisível. E é uma dificuldade para um ser humano, no natural, entender isso. Por isso que a nossa oração tem que ser contínua, irmão. Pelos nossos queridos, familiares, por toda a humanidade. Que ele tem lá um ídolo que alguém falou para ele que é Deus, ó, que é o seu Deus é esse aqui, ó. A Índia tem milhões de deuses, tem bilhões de moradores lá, né? Mas tem milhões de deuses. E deixa de ser Deus? Os deuses dele lá, o rato, é um Deus? Para eles então não deixa de ser Deus, irmão. Mas Jesus Cristo nos ensina, mesmo capítulo 14 de João, versículo 1. Não perturbe o vosso coração, crê em Deus, mas crê em mim, que é a palavra também. Crer em Deus é fácil, cada um crê no Deus que quer, irmão. Você vai perguntar para a pessoa, só se a pessoa for ateu ou satanista, que ela vai te responder, eu não creio em Deus. Todos os demais religiosos vão falar assim, não, lógico que eu creio em Deus. Vai falar que ninguém nunca falou isso para você. E Deus que diz que crê em Jesus. Lógico que crê em Jesus. Tem um mandamento? Está praticando? Está buscando santificação? Não. Continua, irmão. Os ídolos de uns aí não é de barro não, ou de madeira, são de ouro, irmão. Material precioso. Ô pastor, então joga fora não, derrete, faz alguma coisa de bom com isso aí, meu amigo. Aí não precisa quebrar e jogar fora não.
As outras coisas você quer jogar fora, mas você tem que ter um encontro com Deus para isso. Não estou falando para você chegar na casa de ninguém, não. Porque ainda existem. Na Europa tem muito disso ainda. Ídolos de metais preciosos, cravejados de brilhantes. Isso dá para sustentar uma cidade, um negócio daquele lá, irmão. Olha aqui que Deus fala sobre isso. Versículo 4. Os ídolos deles são ouro e prata, obras de mão de homem. Tem boca, mas não... dependente do material. Você derrete e faz se é Deus mesmo, não ia dar para derreter. Não, derreto, eu faço um anel, faço uma corrente, faço uma aliança, né? Faço um casamento comunitário. Tem uma imagenzinha lá, faz um casamento. Pode deixar que o ouro está garantido dos casamentos aí. Amém? Vamos colocar a casa em ordem. Está querendo casar e não consegue. Tem gente que vive junto e não é casado. Tem que colocar a casa em ordem. Não, a pessoa fica lá, com aquele negócio lá que tem, independente do material, irmão. O outro material feito com o mesmo material é outra coisa. Como que outra coisa é a mesma coisa, derrete e faz um Deus, e depois derrete e faz outra coisa? Não é Deus. Por isso que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram. Tem mão, mas não apalpam, pés e não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que fazem, e todos os que neles... Põe a mão na cabeça e fala, ai, 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 ai. Quem confia vai ficar desse jeito, vai ter boca, mas não vai falar. Por quê? Não vai estar falando de acordo com a palavra. Nós temos que andar diante da presença de Deus e não temer. Crescer diante da presença de Deus, santificando no dia de hoje, para nós pensarmos, agirmos e falarmos de acordo com a palavra de Deus. Porque fora disso, a pessoa está falando, não está falando nada. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Não ouve, não consegue. O ouvido espiritual está fechado. Os discípulos andavam com Cristo, mas eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo ainda, mesmo vendo tudo que Cristo fez, eles não conseguiam crer. Eu vou morrer. Não, Jesus. Pedro chamou Jesus de lado. Jesus, Senhor, não, eu jamais que morra eu no seu lugar. O que Jesus falou para Pedro? Aparta de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás, irmão. Que não sabe nada das coisas de Deus, só sabe das coisas desse mundo. Ele ia acordar. Jesus depois chamou Pedro de novo. Pedro, Satanás pediu para te serandar, mas eu intercedi por vós. Mas tu, quando te converter, vai e convence os seus irmãos. Quando? Quer dizer que ele não era convertido. Andou tanto tempo com Jesus, andou com Cristo. Por isso que a conversão não é fruto do acaso, é muita consagração. É muita. Homens e mulheres de Deus se consagram para alcançar uma pessoa como eu, tiro por mim, que fui ateu, beirei ao satanismo, vivia uma vida desregrada mesmo, um abismo chamando o outro abismo, droga, álcool, rock and roll, e nem o pessoal fala para ele, né? Fora mesmo, prostituição deslavada para tudo quanto é lado que você possa imaginar. Mas glórias a Deus, irmão. Mas a obra de Deus foi feita. Alguém mesmo se consagrou para poder alcançar umas pessoas como nós, irmão. E como que é? Agora não serve mais essa. Não, está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. Eu falei até para a liderança. Se um dia, né, não for para pregar mais, que a gente pega pela misericórdia de Deus, eu fico assistindo o culto. Vou continuar, não saio não. Não saio. Deus é Deus, irmão. Temos que entender isso. É a palavra. Para acabar nós nos tornando igual aos ídolos, irmão. Por isso que é na palavra, aprendendo a palavra. E nossa igreja, essa igreja internacional da graça de Deus, você que está assistindo, você não sabe, é igreja de ensinamento. Ensinamento só acrescenta na sua vida, não é nova religião. Você não vai estar trocando de religião. Você pode continuar professando a religião que você tiver, irmão.
Aí tem gente que fica assim, não gosto de igreja evangélica porque tem que dar dinheiro. Não, você pode vir a vida inteira, assistir todas as lives, você pode ir lá na sede, assistir o show da fé, o Fala Amiga, a vida inteira. Eu duvido que alguém vai te pedir um centavo sequer. Você pode, se você não quiser, não vai fazer. Por quê? Porque nós damos aqui a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que até a contribuição, o ministério. Se você não tiver o ministério da contribuição, você não precisa contribuir. Vai aprendendo só, acrescenta na sua vida. Você tem lá a grade normal das escolas, por aí, né? Primeiro grau, segundo grau, né? Hoje nem sei como que chama, né? O segundo grau tá, como que é? Nível médio, né? Ensino médio. Tem lá a grade curricular do ensino médio. Tem algum problema se na grade curricular do ensino médio não tem o francês, por exemplo? Aqui no Brasil não deve ter, né? Francês ou a computação, né? Tem problema você mesmo colocar seu filho para fazer um curso desse? É um ensinamento, não é? Que só vai acrescentar a vida dele. Você não precisa sair correndo da sua religião, não. Ainda que você seja muçulmano, judeu, que seja qualquer outra coisa, aqui é ensinamento. Mas dá oportunidade para você ver mesmo, para você aprender. Não adianta a pessoa entrar lá no francês, a primeira aula, eu não gosto do francês. Eu conheci pessoa que falou que não ia gostar, que quando pegou lá, depois entendeu. Mesma coisa, dá oportunidade para Deus falar no seu coração. Não é uma coisa nova, é a palavra. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor ela não vai passar. O Senhor é o mesmo. O problema é que a gente fica com o outro Senhor. Jesus ele fala, não dá para servir a 2 senhores. Mas tem gente que não serve a 2, serve 10 senhores e nenhum deles é o Deus vivo. Ele serve o serviço, serve o patrão, serve o marido, serve a esposa, serve o filho, serve o vizinho, serve não sei o que lá, serve o diabo a 4. Mas servir ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, toda a alma, que é a única maneira, não faz. Por isso que a pessoa é enganada dessa maneira. Olha aqui como o salmista continua aqui, irmãos. Versículo 9. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, o que temeis ao Senhor, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio, o teu escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de... Temos que entender isso. Porque casa de Israel e casa de Arão. Casa de Israel é aquele príncipe que luta com Deus e prevalece. É o que se uniu, pois, ao Senhor cheio do Espírito Santo. E o Arão é a casa sacerdotal. Nós somos comprados para Deus reis e sacerdotes. Quando a pessoa cresce no Espírito Santo, é dessa maneira que ela vai aprender mesmo a sair mesmo dessa coisa de idolatria. Amém? Volta aqui mais um pouquinho, o Salmo 97. Amém? Olha o que diz o versículo 7. Confundidos sejam todos os que servem às imagens de escultura, que se gloriam dos ídolos inúteis. Prostai-vos diante dele todos os ídolos. Todos. É só confusão. Deus não é Deus de confusão. A pessoa fica lá, pedindo. Aí quando tem uma resposta, acha que foi aquele ídolo que fez por ela. Ainda que seja a imagem do Cristo, irmão. Não foi aquela imagem, foi o Cristo. Mas se for por qualquer outra coisa, Maria, o João, o Joaquim, o José, o Pedro, todos os discípulos, qualquer um deles, ainda que seja, não eram eles. Não eram. Atrás de toda a escultura, mesmo que seja de um santo, tem demônio, que é idolatria. Não caia nessa. Busca em Deus. Não fica com a minha palavra. Não fica com a minha palavra.
Vai procurar, se aprofunda. Aqui eu estou falando algumas coisinhas que eu posso trazer num culto aqui, né, de 1h e pouco. Tem a Bíblia do Gênesis e Apocalipse, ela condena a idolatria. Mas ela fala mesmo sobre a necessidade de nós sermos adoradores. De quem? Do único digno de adoração. Volta mais um pouquinho aqui no Salmo, só que agora o 95. Olha o versículo 6. Amém? Vinde e adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é digno, Ele criou tudo nada. O ser que criou tudo do nada, que é onipotente, onisciente, onipresente, que é indescritível, não dá nem para sondar os seus pensamentos, diz a palavra. Não dá para sondar o poder do nosso Deus, os pensamentos do nosso Deus. Ele sim é o único digno de adoração. Amém, irmãos? Somente Ele. Volta mais um pouquinho, Salmo 24. Salmo de número 24. Versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, é dele, tudo é dele. Ah, minha casa, não, a sua casa não, é dele. Ele que te permitiu você trabalhar e conseguir conquistar. Entendeu? A terra é dele, tudo, ele fez tudo nada. Mas o mundo e aqueles que nele habitam. Então toda criatura também é de Deus. Por mais que hoje a pessoa não quer nem saber. Deus que não querem saber. O religioso idólatra, ele quer Deus. Mas o Deus que foi apresentado para ele foi o ídolo. E como que faz para a gente mudar isso? Muita oração. Muita. Uma hora aquela pessoa vai descobrir. Da mesma maneira que um drogado, ele vence o seu vício pela oração, ele também vai largar aquela idolatria e vai adorar o Deus verdadeiro em espírito, que é aquilo que Deus tem preparado para nós. Versículo 2. Porque ele afundou sobre os mares. Amém, por Deus? Exatamente. Não só, todo o universo, ele está mesmo firmado na mão de Deus. Pode ver que os planetas da Via Láctea, né, daqui do nosso sistema solar, ele não sai por aí nenhum, vai para lá, um para cá batendo, virando uma desgraça por aí. Não, irmão. Fica tudo certinho ali, ó. Rodando, indo para cá, tudo na perfeição de Deus, amém? E como que está ali parado ali, se não tem uma amarração, não tem uma corda, não tem um cabo de aço, irmão? É Deus, irmão. Esse Deus que firma todas as coisas, é Ele que vai nos firmar, e vai firmar nossa casa, nossa família, amém? Olha a segunda parte do versículo. Porque Ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte Senhor e quem estará no seu lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não se entrega à alma à vaidade, e não jura enganosamente. Amém, por Deus? Exatamente. Tudo que o Senhor tem preparado para nós é para que nós nos purifiquemos, para que nos santifiquemos, para que nós possamos mesmo fazer aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é sermos verdadeiros adoradores. Amém? Graças a Deus. Vamos dar uma parada, vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus. Isso, vamos pôr de pé. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
Graças a Deus. Você sabe falar a frase "tá chovendo" em inglês? Pensa aí. Se você falou. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Não, o Senhor Jesus. Falta mais um botãozinho aqui. Tchá, 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 tchá. No Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Tchau. Vem em cima. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vem sim. E o poder e o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Amém. Por Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, sem Jesus não dá, não nem tenta, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos voltar para a palavra de Deus. Abre lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. A necessidade da santidade, da santificação, para nós aprendermos a adorar somente a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 14. Amém?
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial, que é o Satanás? Ou que tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitareis e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém, por Deus. Por Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Cuidado com o jugo infiel, jugo desigual com o infiel, porque a pessoa está buscando a Deus e daqui a pouco faz negócio com aquele que não é de Deus, mano. Vai acabar sendo enrolado. Os filhos das trevas são mais astutos, enganam, mentem, meu, chavecam, né? Tem o tal do chaveco, já ouviu falar de chaveco? Né? Chavecam. Aí é os lobos querendo papar as ovelhas do Senhor e tem ovelha caindo nessas lábias. Ô pastor, mas você não confia que o fulano pode se converter? Que se converta primeiro, que esteja, depois que estiver lá no altar pregando, aí você ora a Deus para ver se vai fazer alguma coisa ou não. Vai namorar? Não, mas tem gente que não, só olha a aparência, irmão. Depois sofre que nem uma pessoa que vai dormir com um cão sarnento. Tem jeito de escapar da sarna? Então cuidado, né? Isso é sarna para se coçar. E aí o Senhor fala aqui de várias coisas, que não tem consenso, a luz com as trevas, o templo de Deus com o templo dos ídolos. Porque nós somos a verdadeira igreja de Deus. É na palavra que nós aprendemos a ser a verdadeira igreja de Deus. Ô pastor, então para que eu vou na igreja? Para aprender essa igreja. Não tem outro propósito de você vir para a igreja, senão para você aprender essa igreja. Talvez você venha querendo prosperar, casar, querer ficar aí curado, mas você vai aprender a ser tempo. E você sendo o templo Espírito Santo, você não vai ser tempo pecado, não vai ser tempo para enfermidade e nem para tristeza. Aí Deus vai te preparar uma tampa para sua panela, mas não vai ser uma sarna para coçar, vai ser fruto da mesma embalagem, mano. Vai ser cheio do Espírito Santo igual a você. Aquele casal, 2 passarinhos mesmo ali, colocando os seus demônios para correr. Um põe um para correr. Um casal unido em Cristo vai colocar 10 mil para correr, irmão. A sua casa vai ser um ambiente igual ao céu, porque Jesus ele garante: houverem 2 ou 3 em nome dele. Não é cheio de ídolo, irmão. Ah, minha casa é cheia de ídolo, então a minha casa é de Deus. É um ambiente igual ao céu. Não, irmão, porque lá tem o santo isso, e aqueles santos que estão lá no céu. Sai dessa! Não tem consenso o templo de Deus, que é espiritual, com o templo dos ídolos. Não tem. Sua casa vai ser um ambiente igual ao céu, porque você mesmo é cheio do Espírito Santo, e o seu cônjuge também. Talvez hoje ele ainda não seja, mas confia no Senhor. Santifica na verdade, busca mesmo a santificação. A mulher sábia santifica a sua casa, o marido sábio também. A tola derruba com a própria mão, carnece. Temos que aprender. Só tem uma maneira de adorar a Deus. João capítulo 4. Jesus estava ali atendendo a mulher samaritana, foi pedir água para ela. Mas Jesus, depois de ter sido praticamente reconhecido com ela, porque ela era uma samaritana, a samaritana era a capital idólatra de Israel, se você não sabe. Jerusalém era a capital de Judá, e Samaria era a capital de Israel, idólatra, que virou um lugar de idolatria. Então ela virou essa pessoa visual. Aí olha o que Jesus ele diz para nós todos aqui, versículo 21. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que agora vem a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então Jesus está deixando bem claro que ela achava que tinha lá o templo dos ídolos lá em Samaria, um monte mais alto, e Jerusalém. Jesus está falando: não é dessa maneira não.
Aí ele explica como se deverá adorar a Deus. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em... Não tem outra maneira. Se for espírito de verdade, você não vai se prostrar diante de um ídolo. O problema é que a pessoa está se prostrando diante de um ídolo, de uma imagem, de escultura, feita pela mão de homem, de um comedor de arroz e feijão, que se não parar para comer ele vai desfalecer. Verdadeiramente, porque foi ensinado daquela maneira. Mas se a pessoa se encher do Espírito Santo, ela vai adorar de verdade em todo o tempo, todo momento, onde quer que ela esteja. Deus é Espírito, quer dizer que Ele não tem imagem. Não tem imagem. Não tem frio para você precisar cobrir. Não tem calor para você precisar abanar que nem eu aqui, ó. Se eu não ligar o ventilador todo o culto aqui, acho que eu não consigo fazer culto. Sou calorento. Amém, pô Deus? Graças a Deus. Não, Deus é Deus, irmão. Ele é o Todo-Poderoso mesmo, que criou tudo do nada e tem preparado o melhor para cada um de nós. Mas cuidado, a pessoa tem que tomar cuidado para que verdadeiramente não acabe mesmo se encontrando em algum tipo de idolatria e não saia dela. Terminando, vamos lá para o Apocalipse. Capítulo 9. Versículo 20 diz assim: e os outros homens, outras pessoas, que não foram mortas por pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro. Irmãos, atrás de toda imagem de santo tem demônio, não se engane. Ainda que alguém tivesse conseguido captar a imagem de Jesus lá no Calvário, não é Deus, é um demônio. Alguns se justificam, não, mas é uma lembrança. Como nós temos lá as fotografias, já me falaram isso. Não estou falando porque não me falaram não, né? Quando a gente vai evangelizar alguém, mas a pessoa fala que não é idólatra. Ela tem ídolo, mas não é idólatra. Eu estou falando num caso desse, que eu fui falar com a pessoa sobre isso, e a pessoa, e esses ídolos aqui, esse aqui? Eu não sou idólatra não. Mas para que tem então? Igual uma lembrança que a gente tem, né? Como se fosse assim, uma fotografia do antepassado que a gente guarda, né? Então eu tenho lá uma imagem. Aí eu falei, tá bom. Se você tem um parente que morreu numa tragédia, um avião que espatifou, um carro que espatifou, né? Uma coisa assim, né? Que fica o seu parente lá estraçalhado lá. Mas dá para ver talvez a imagem do rosto da pessoa está inteira ali, mas o resto está tudo estraçalhado. Você tira uma foto daquele e coloca lá na sua casa, bem grandão assim. Ei, você ama Jesus? Quando você coloca uma cruz com um homem pendurado lá, você está fazendo pior, porque ali foi onde Jesus morreu. Se o seu querido morreu numa tragédia e você não tem coragem de tirar uma foto daquele e colocar lá na sua casa, quando você coloca uma cruz que não está vazia, nossa cruz está vazia aqui, porque ele ressuscitou, você está colocando uma cruz lá com um ídolo lá, com uma imagem daquilo que você pensa que é o seu Deus, do seu querido, você está fazendo isso. Aí a pessoa começa a criar consciência. Poxa, é verdade, né? Ali foi o lugar onde Jesus morreu. Mas ele ressuscitou, então a gente usa a cruz vazia. A cruz com o homem lá, irmãos,
traz perturbação para sua casa. Porque talvez você vai olhar para aquilo ali e vai ficar triste. Poxa, mataram o meu Senhor. Vai procurar culpados, que nem a história procura. Boa parte da cristandade queria procurar os culpados, que foram os judeus que condenaram Cristo, foram os romanos que condenaram Cristo. Para com isso, irmão. Era o propósito redentor de Deus para a humanidade, irmão. Era necessário que o Cordeiro Santo desse a vida para nos salvar, amém? Terminar aqui para nós orarmos em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, para que não adorem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, bronze, de pedra, de madeira, e que nem pode ver, nem ouvir e nem andar, e não se arrependam dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices, amém? Não tem tolerância para pecado na Bíblia Sagrada, e um dos piores pecados é idolatria, por isso que é mandamento de Deus em nome do Senhor Jesus, amém? O primeiro mandamento é amarás o seu Deus sobre todas as coisas, somente Ele adorará. A idolatria é você adorar qualquer outra coisa que não seja o Deus vivo, que é Espírito, e só dá para adorar Ele em Espírito e verdade. Que Deus fale mais com os irmãos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. A luta é grande, mas sobre todas as coisas somos mais que vencedores. Se alguém mais trouxe pedido de oração, pode me entregar aqui também. Nós vamos colocar aqui no altar de Deus, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abre seu coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, o nosso tempo é diminuto, Pai. Mas, Senhor Jesus, que o Senhor alcance, meu Pai, os queridos e familiares, meu Pai, talvez nossos, que ainda continuam nessa prática, Pai. Pessoas inteligentíssimas, sábias, mas que continuam mesmo querendo adorar a Deus através de imagens. É isso que o idólatra quer. Ele quer adorar a Deus, mas foi falado para ele que para adorar a Deus ele tem que adorar aquela imagem. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, Pai. Que cai por terra esse engano, Pai. Ou porque a palavra deixa claro até em ter. Alguns estão descobrindo que se não pode adorá-los, mas eles se sentem mesmo na necessidade de tê-los. Meu Deus e amado Pai, eu dobro o meu joelho diante do Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Apresenta aqui as famílias, meu Pai. Ô Senhor Jesus, Zilda, Tereza, Rosana, André, Aline, Jéssica, Fernando, Carlos, Mateus, Nilson e Nivaldo, o Jonatas, Raquel, Miquel, Emanuel, Tereza, Lucas, Jair, Júlio, Sandra, Thaís, Karine, Alisson, Ali, Alan, Edneia, o Débora, Robson, Janiele, Saulo, Jamil, Juvenal, Lúcio, Raimunda, Hernan, Kennedy, Amanda, Maria e Antônio e Bruno. Ô Senhor Jesus, a Monique e o Douglas, o João, a Débora, Caio, Jadson, Andrés, Cristina, Miguel, Dayana, Gabriela, Osvaldo, Ariston, e todos os familiares, a Laura, Pinheiro, o Senhor Jesus, meu Deus amado Pai, que o Senhor alcance o Anderson, o Antônio, o Ezequiel, Elias, o Paulo e família, André, Fábio, Camila, Davi, Lorena, Enzo, Gabriel, Paula, Jonas, Raquel, Miguel, Manuel, Edneia, Teresa, Maria do Carmo, e o seu Oreste Júnior, Anívia, Marcelo, Vitor, Adriana, Fábio, Tatiane, Rosimeire, Leonardo, Rebeca, Marcelo, Leão, Bruno, Solange, Natália e toda a família. Meu Deus, eu coloco esses nomes no seu altar, representando todos os nomes que cada pessoa está agora, nesse momento, abrindo o coração para apresentar diante de Ti. É um querido e familiar, meu Pai, que são pessoas boníssimas, são pessoas inteligentíssimas, são pessoas animadíssimas, amistosíssimas, meu Pai. Oh Senhor Jesus, mas ainda continuam sendo enganadas por Satanás na idolatria. Quer adorar a Deus, mas com a imagem e escultura. Tudo que idólatra quer adorar a Deus, mas o inimigo enganou, ensinou uma maneira errada de adorar a Deus. Oh, mas Jesus, Ele é tão maravilhoso que nos ensinou que não é em lugares, não vai ser no
para que nós possamos cumprir os mandamentos e os nossos queridos também os possam, em nome do Senhor Jesus. Eu uno a minha fé, a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, chegou sua vez. Agora é a hora mesmo de você chamar o seu mal pelo nome e mandar embora. É uma dor, uma doença, enfermidade. Você não é tempo mais do pecado. Você arrependeu, confessou? Você perdoou, foi perdoado? Busca agora o Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, você chama o seu mal pelo nome e manda embora. Isso, chama o seu mal, não importa o tamanho que ele seja. Ainda que seja um diagnóstico contrário. Ainda que seja mesmo algo mesmo que te desenganou diante da medicina. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro, paraliso, amarro e destruo toda a ação do diabo. Esse mal genético, esse mal hereditário, essa herança genética maligna, essa maldição familiar, essa idolatria, esse ídolo que tem passado de pai para filho, tem passado de geração em geração. Fora as religiões que têm ídolos que são demônios mesmo. Outras têm ídolos. Queria captar até a imagem de um santo, mas tem demônio por trás também. Mascarado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Manda o mal embora. Passa a mão no seu corpo, está sentindo uma cobra. Sai o que não presta em nome do Senhor Jesus. Sai do marido, sai dos maridos, sai das esposas, sai dos filhos, filhas, genros, noras, sogros, sogras, enteados, enteadas, sobrinhos, sobrinhas, irmãos, irmãs, cunhadas, cunhadas. Sai agora, em nome dos sogros, das sogras, avó, de toda a parentela que está viva, em nome do Senhor Jesus, aquele amigo que é mais chegado com o irmão, em nome do Senhor Jesus. Acabou, mano. A terra toda do Senhor, todos os moradores da terra, toda a alma pertence a Deus. A expectativa de toda criatura é a manifestação dos filhos de Deus e conhecer ao seu Criador. Eles vão conhecer o Criador, que o Criador é Espírito, que não tem corpo, que não tem imagem. Nada feito pela mão de homem pode representar a Deus. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda idolatria, toda feitiçaria, toda religiosidade, todo fanatismo, todo ateísmo, tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai do corpo, da alma, do espírito, da mente, do coração, da casa, da família. Não volte mais, eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia, aleluia, aleluia. Isso é espírito e verdade. Você já começa a dar glória a Deus como um culto de ação de graças, porque você já está agradecendo por tudo que Deus fez e por tudo que Ele vai fazer, porque Ele é fiel e justo para começar e terminar, e tem todo o poder para realizar muito mais abundantemente além daquilo que nós podemos pedir ou até imaginar. Esse é o nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado por termos conhecido a tua verdade. Obrigado, meu Pai, por nós estarmos aqui, meu Pai, diante de Ti. E quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Que a nossa casa, cada um dos nossos queridos e familiares, todo engano da idolatria, da religiosidade, da coisa maligna, daquilo que não presta, Pai, em nome do Senhor Jesus, o fanatismo religioso cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado. Eu creio pela minha fé, eu e a minha família pertencemos e serviremos ao Senhor Jesus em espírito e em verdade por toda a eternidade. Amém, amém e graças a Deus. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Aleluia. Creia, da mesma maneira que nós descobrimos a verdade, talvez entre nós, né, também nós fomos esse que foi ensinado. Mas tudo que o idólatra quer é conhecer o Criador.
E aí, quando ele descobrir que o Criador não tem uma imagem, que aquela imagem não representa o Criador, ele se converte também, como nós, em nome do Senhor. Não por força nem por violência, mas pelo Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Por Deus, fique na graça e na paz de Deus. 18 horas tem mais, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu pedir de oração, o seu testemunho. Compartilhe esse culto, que nós estamos encerrando a transmissão, mas o vídeo ele fica disponível para as pessoas assistirem quando quiser. Talvez daqui a alguns anos a gente vai saber ainda algum fruto que esse vídeo, que esse culto ao Senhor Jesus, ele vai trazer para as vidas e famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na graça e na paz de Deus, e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Amém?